Olá, meus amigos, minhas amigas de todas as querências desse mundão afora. Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei quando é que vão ver, né? Mas eu vou comentar sobre o Evangelho de Mateus 11, versículo 11 a 15, onde eu busquei bastante reflexão em Deus, né? Meditação, para conseguir tentar explicar esse evangelho, onde Jesus Cristo diz que, eu digo, que ninguém nasceu maior do que João Batista. E ninguém que seja maior que João Batista irá ao reino do céu, né? Que o maior que ele é o menor que ele é o maior no reino do céu. Falando da nossa humildade, a respeito da humildade. João Batista era o que estava na barriga de Isabel quando ela estava grávida de 6 meses, quando Maria, grávida de Jesus, foi lá ajudar. E quando ela chegou, saudou Isabel, imediatamente João Batista recebeu o Espírito Santo. Então João Batista ia à frente, batizando e dizendo: eu batizo e o Espírito Santo é o que vem depois. Jesus Cristo. Que os profetas diziam que era Elias, mas é o Jesus Cristo. O que vem depois. Aí vem falando exatamente sobre a humildade, a respeito da humildade, aonde a gente, quando está numa vida errada, quando a gente está em busca de Deus, a gente consegue a dádiva de Deus, a gente transmite a mensagem, transmite o nosso conhecimento, transmite aquilo que Deus fez na nossa vida, de graça e com humildade, sabendo que o que tu recebeu de graça devereis dar. Transmitir a mensagem de acordo à vontade de Jesus Cristo, sabendo que nós nunca somos ninguém sem Jesus, e que Jesus, o Espírito de Deus, é que nos comanda. Ontem um amigo meu entrou em contato comigo, aí leu um versículo da Bíblia e não entendeu, dizer, cara, eu sou meio burro, não sei o quê, eu não consigo entender a Bíblia, como é que tu faz para entender? Isso é muito complicado, é muito relativo. Para nós conseguir entender o Evangelho, nós conseguir entender a palavra de Deus, nós precisamos de humildade total. Nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado, mas sim aprender a ouvir a palavra de Deus. No Evangelho diz, somente os violentos até agora herdaram o reino do céu. Os violentos contra o diabo, os violentos contra as coisas desse mundo, os violentos contra os nossos próprios desejos naturais. Isso é ter humildade em admitir que nós não podemos ser maior que Deus, não podemos querer tomar as nossas atitudes, Deus vai fazer assim porque eu acho que Deus é assim. Não, humildade é saber que os meus desejos naturais não correspondem à vontade de Deus e eu preciso ser violento contra esses pecados. Muitos anos sofrendo, porque querer ser bom comigo e querer ser bom com as pessoas, com o ser humano. O ser bom comigo é obedecer os meus desejos naturais. E o ser bom com as pessoas, fazer o que as pessoas me pedem. E quando eu busquei a humildade, quando eu busquei uma reformulação de vida, e aonde que eu recebo o Espírito Santo, eu aprendo que para mim ser bom comigo, eu preciso lutar, eu preciso ser violento contra os meus desejos naturais. Contra o diabo, contra as coisas desse mundo,
e contra os meus desejos naturais, adultério, mentira, coisa. Que o diabo vai me usar, o meu corpo, a minha carne, para agir de acordo à vontade de Deus. Aí eu preciso de humildade total comigo mesmo, em admitir que eu, sem Jesus Cristo, eu, sem Deus, eu não sou ninguém. Que eu preciso da proteção do Espírito Santo para que o diabo não haja na minha vida e faça com que eu faça as coisas de acordo à vontade desse mundo. Obedeça o homem, obedeça ao Satanás, obedeça os desejos da minha carne, mas sim que eu passe a fazer a obediência a Deus. Igual esse amigo meu ontem me perguntou como é que eu fazia, que ele achava que não tinha inteligência por não entender o Evangelho. Não, a gente só vai entender o Evangelho, a gente só vai entender a palavra de Deus depois que nós buscar humildade total com nós mesmos, nós limpar totalmente o nosso coração e o Espírito Santo vai fazer com que nós entendemos. Existe uma parte da Bíblia onde Jesus Cristo se ajoelha, reza para Deus, agradecendo por não revelar as coisas de Deus, as coisas do reino do céu, aos sábios desse mundo, aos inteligentes, aos donos da verdade. Ele revela isso apenas aos humildes, aqueles que aceitam de viver de acordo como Jesus Cristo ensinou, mas não a igreja. Você está comparando ali, ó. Bom, se fosse só quem ainda não trabalha em sábado e para o céu, cara, quanta gente vai para o inferno? Vai só os adventistas para o céu? Eu sou católico. Se for só quem não vai quem vai na missa domingo que vai para o céu, o resto vai para o inferno. Bom, aí vai quase todo mundo para o inferno. É pouca a quantidade de gente que tem numa cidade, a quantidade de gente que tem numa igreja, não é muito. E fosse todo mundo na missa no domingo, não ia caber todo mundo nas igrejas. Nós temos que dar uma comparada. O que Jesus Cristo vem ensinar é ser humilde, em aceitar que nós não somos mais que ninguém, que nós precisamos fazer a obediência aos mandamentos e que nós estamos aqui uns para ajudar os outros. Aprender com o Espírito Santo e essa dádiva que nós recebemos, passar àqueles que procuram a palavra de Deus, aqueles que procuram o entendimento do reino do céu. Amar a Deus, acima de tudo, amar ao irmão mais que a si mesmo. Ter amor a Deus, para ter amor próprio, para poder se perdoar, perdoar o irmão. Aí nós achamos a dádiva de um poder superior. Teremos o caminho do reino do céu. Sem egoísta. Egoísta não entra. Jesus Cristo diz, entre os humildes que eu me encontro, não nos egoístas. Então, se eu quiser o Espírito Santo, eu preciso buscar humildade comigo mesmo. Como eu digo, 18 anos tomando remédio com o Espírito Santo, eu achava, sofrendo, tendo que tomar remédio, porque eu achava que a culpa da minha depressão era dos outros. Não, era a minha. Porque eu acreditei em coisas erradas. Eu não busquei a verdade. A partir do momento que eu busquei a verdade e comecei a viver de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, a paz retorna. E essa paz é o que eu desejo a todos os meus irmãos. Abraço, Deus abençoe todos vocês.